Tá ok. Vou deixar aqui minha Bíblia já aberta no texto. É muito bom a gente estar aqui louvando ao Senhor, orando e tendo tempo para meditar a palavra. Eu acredito que Deus fala através do louvor, eu acredito que Deus fala através da palavra, fala até no ofertório. Deus sempre fala àqueles que separam tempo para ouvi-los. Deus sempre fala quem separa tempo para ouvir. Era um quadro que ficava na casa da minha sogra, que eu nunca me esqueci. E Deus tem boas novas para vocês. Gostaria de compartilhar uma passagem que está em Lucas, capítulo 4. Hoje nós não temos o Data Show. Hoje eu tinha uma historinha, pastor, para contar. Era um videozinho que eu gostaria de passar e compartilhar, para dar mais aprendizado do que eu queria mostrar, mas vai ser assim mesmo, a gente vai conseguir, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração da mesma maneira. Lucas 4,18 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ao ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a gente percebe que o texto começa lá na tentação de Cristo, e ele vai evoluindo e diz que Jesus ia pregando nas sinagogas. E num determinado momento, lhe é entregue para pregar nas sinagogas esse texto, que está lá em Isaías 61, que é composto de aproximadamente 11 versículos. E essa mensagem, Jesus parece que naquele exato momento, ele lê a primeira parte, como uma forma didática e uma forma muito pedagógica de ensinar. Jesus gostava de atrair atenção para algumas partes. Todos aqueles que estavam acostumados a andar com Jesus percebiam que dali ia sair uma pérola. E aqui não é diferente. Apesar daquele momento do texto, ele vem falando sobre muitas coisas, vinha falando de vingança, vinha falando do ano aceitável do Senhor, de lugares, de restauração de lugares. Israel vivia num momento muito complicado, mas Jesus parou ali e disse, ele leu e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Você consegue imaginar alguém que vai recitar o Salmo 23 e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e deita o microfone e diz: hoje se cumpriu. É bem interessante que as pessoas ficaram um pouco atônitas, não conseguiram entender o que ele queria dizer com aquilo. Peraí, se cumpriu o quê? E aí? Parece que os entendidos da história, logo depois no texto, se você continuar lendo o capítulo 4 de Lucas, você consegue perceber, não é esse Jesus, o filho de Maria, de José, nós não conhecemos, ou seja, ele não está acrescentando nada para a gente. Mas ali estava escrito tudo o que eles precisavam ouvir naquele momento. Muito mais do que um cumprimento de profecia que ele era o Messias, muito mais do que uma promessa de que ele viria, ele estava ali declarando, afirmando e enfatizando tudo aquilo que ele realmente era, e as pessoas não estavam percebendo. Me chama a atenção nesse texto que existem dois tipos de liberdade que Jesus está tratando ali. A primeira liberdade que ele fala é pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e depois pôr em liberdade os oprimidos. Tem duas liberdades aqui. O que seriam essas duas liberdades? Como assim pregar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos? Parece que Jesus naquele momento estava dizendo: existem coisas que vocês não estão entendendo. Existe às vezes um ato declaratório que você está livre. Sai em nome de Jesus. Você está livre, você tem relacionamento com o Pai, você está pronto para entender o propósito que Deus tem para você. Mas algumas pessoas não entendem. Elas ouvem, mas não faz sentido para mim. E é como se fosse um pássaro preso numa gaiola, e você abre a porta, alguns pássaros conseguem sair, mas outros não. E parece que o Senhor Jesus vai lá dentro, sabe, com todo cuidado, e ele utiliza-se desse meio e retira da prisão. São os oprimidos. Algumas pessoas têm andado muito oprimidas. Algumas pessoas simplesmente falam: eu estou livre. Como diz Fernandinho, eu sou livre. Você é livre, mas até que ponto essa liberdade
ela tem sido eficiente na sua vida ou eficaz na sua vida. Gostaria de chamar a atenção para você, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele descreve a vocação, qual é a vocação para os filhos de Deus. Os filhos de Jesus, a semelhança de Jesus, eles precisam cumprir um propósito, eles precisam cumprir uma destinação e manifestar as virtudes de Deus. Mas esses predestinados, essas pessoas que deveriam relatar, ou pelo menos expressar, quais são as virtudes de Deus, quais são essas virtudes, essas pessoas estão presas. Elas não conseguem. Elas conseguem muito bem, perfeitamente entender quais são os atributos de Deus. Mas elas estão tendo dificuldade em revelar Deus na sociedade, porque elas estão presas. E elas não percebem que elas estão presas. Por isso é importante, quando Jesus disse, no ato declaratório dele, eu vim por liberdade, eu vim retirar dos oprimidos. Precisamos entender o que temos prendido a nossa vida, para que nós possamos revelar quais são as virtudes de Deus, e entendendo quais são os atributos dele. Onipotência, onipresença, onisciência. Ele já sabe tudo, ele entende tudo, ele pode tudo. Mas quais seriam essas virtudes que nós precisamos revelar de Deus? Muitas pessoas estão libertas, aparentemente libertas por fora, mas estão presas por dentro. E existe eu gostaria de fazer uma relação com vocês, para vocês tentarem entender como é que funciona um processo de amansar uma ave de rapina. É possível amansar uma ave de rapina? Sim, existe até uma técnica que é reconhecida até pela ONU, como patrimônio da sociedade, da humanidade, que é a falcoaria. Você pega uma ave muito novinha e você começa a amansá-la. Aos poucos, você vai dizendo para ela o que ela tem que fazer. Você a alimenta primeiro, e ela tem que se acostumar com a sua voz, primeiramente. Depois você amarra uma corda na sua patinha, e aos poucos você vai fazendo treinamentos com ela. Você bota aquela luva de couro, e você bota aqui uma carne na sua mão, e você aproxima dela, e ela pula. Ela começa a se acostumar com a carne, ela começa a se acostumar com a facilidade. Ela já não está mais treinada, ela não vai ser treinada para ir caçar, mas ela está entendendo que a carne está chegando, o alimento está chegando do seu cuidador. Aos poucos você começa a se distanciar, e ela vem dando passos mais longos, e de repente você começa a perceber que você simplesmente assovia, e ela entende que é a hora dela comer carne. Depois de 15 metros, 30 metros, 40 metros de distância, você assovia, e a ave de rapina ela vem, pousa na mão do seu amansador. Depois disso, depois de 20 dias fazendo essa mesma coisa, você leva mais 15 dias, você solta a corda, mas você assovia e ela vem. Por quê? Ela já está domesticada. E uma águia, que é uma ave de rapina, ela é difícil ser domesticada. Difícil você até achar ela em zoológico, essa é a verdade. Mas a águia, ela é diferente, ela não se deixa aprisionar. Você pode até tentar fazer isso até os 5 primeiros anos. Se você não continuar fazendo esse ato contínuo, ela vai se libertar de uma maneira ou de outra. Mas o falcão, a coruja, os outros animais, eles precisam de mais tempo para poder se libertar. E com o tempo você vai perceber que nós agimos exatamente igual. A nossa natureza é pecaminosa. Nós temos ouvido muitas histórias que pessoas estão presas a alguns assovios, alguns apitos do pecado, alguns apitos das nossas carências. A pergunta que eu faço para mim também, e eu me debato muito sobre esse texto: que tipo de apito eu tenho ouvido, eu tenho cedido à minha vontade de comer carne? É importante a gente perceber que o Senhor Jesus veio num ato declaratório, simplesmente você está livre, mas tem hora que Jesus tem que ir lá e te resgatar. E Ele está aqui para dizer isso para você: eu vim te libertar. Se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, vós sereis livres. Só que você precisa se expressar, você precisa colocar para fora
e entender que você está prisioneiro, apesar de muitas vezes você não saber como, nós estamos prisioneiros. O que você tem ouvido? Qual tem sido a voz que tem feito muitas vezes nós termos a facilidade de comer a carne que está ali, tão sedenta, tão fácil? Ele está cuidando de mim, mas não, ele está te mantendo prisioneiro. Então eu gostaria de fazer para você a seguinte pergunta: qual é a voz que você tem ouvido? Qual o tipo de voz que você tem tentado deixar-se influenciar nessa sociedade que tem afligido tantas pessoas, dizendo com o que você tem que fazer? Você tem que ir para a direita, você tem que ir para a esquerda, você tem que ir para o centro, você tem que fazer isso. Pouco importa qual é a voz que você tem ouvido. Se a voz que você tem ouvido é a voz do Senhor, então aquieta, porque Ele vai te libertar. Aquieta, se aposse daquilo que Deus tem falado para você. Deus já declarou: vocês são livres. Você é livre. Repita comigo: você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Não pare de falar isso. Todas as vezes que você sentir a sensação que você está cedendo, você diz: eu sou livre, eu não vou dar ouvido a esse apito para ceder a minha vontade, como diz Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 9, 27, mas antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que de alguma maneira eu vir a pregar a outros, não venha a ser envergonhado. Diga não ceda, porque o Senhor vai fazer como Jesus. Ele resistiu e os anjos o serviram. O melhor exemplo que você pode ter é de Jesus. Se ele venceu, tem de bom ano eu venci o maligno, vocês vão vencer. Naquele ato ele estava dizendo: olha, preste atenção, eu venci. E eu acho que a gente precisa ouvir mais a voz do Senhor, porque quando Deus fala assim: se o Filho do Homem vos libertar, está lá em João 8,36, verdadeiramente sereis livres. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Salmo 103, 14, diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. Não se apoie na sua inteligência, na sua sagacidade, porque o inimigo, ele sabe apitar, e ele te conhece, mas maior é quem conhece o inimigo, é quem o fez, é o Senhor. E o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem feito caminhos para você perceber que esse apito não é dele, esse som que você está ouvindo não é dele. Apure os seus ouvidos, porque Deus está falando com você e você não está percebendo o que é que você tem escutado, o que é que você tem lido. Precisamos investir mais tempo ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, colocando coisas mais saudáveis em nossas mentes, porque os dias são maus, porque numa hora inoportuna você pode ser enganado e você pode ceder. O que diz o Senhor? Assim diz o Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor Jesus quem disse isso. E se você acredita nisso, assegure-se disso: eu sou livre, eu preciso ser livre, porque Deus tem prometido liberdade para o seu povo. Deus tem prometido liberdade no seu emprego, Deus tem prometido liberdade na sua família, Deus tem prometido liberdade na sua sociedade. Ore mais e peça menos para você. Quando ele diz o ano aceitável do Senhor, eu sempre me questionei: o que significa esse ano aceitável do Senhor? O ano aceitável era o ano de jubileu. A cada 7 anos a terra deveria descansar. E numa sequência de 7 semanas, 7 anos, 7 vezes 7, 47, 49, mais um ano, era o ano do jubileu, em que havia o perdão. Os escravos eram libertos a cada 50 anos. O Senhor estava promovendo naquele momento um equilíbrio no sistema econômico. Será que nós temos sido generosos com a nossa sociedade?
Será que nós temos realmente ajudado a proclamar o ano aceitável do Senhor? Será que nós entendemos a nossa identidade como libertos e vamos lá libertar outras pessoas e ajudar de alguma forma? Essa semana eu estava com a Raquel e eu tirei muitas roupas de lá. Tirei umas roupas. Ela, o que você está fazendo? Eu tirei porque se eu não uso há 2 anos essa roupa, eu não preciso dela. E eu enchi uma bolsa. Ela encheu um pouquinho mais. E a gente percebe que tudo tem um propósito. Aquela camisa, ela precisa cumprir um propósito dela, vestir alguém. Uma caneta guardada, que não escreve, ela não cumpre o propósito. Uma lâmpada guardada no armário, ela não cumpre o seu propósito. Ela precisa acender. Você precisa cumprir o seu propósito. Você não é um receptor, você é doador. Rios de água viva fluem do seu interior. Não é o rio entrando, é o rio de Deus saindo de você. Porque quanto mais você manifesta a identidade que você tem em Deus, quanto mais você manifesta o propósito que Deus tem na sua vida, mais você entende quem é Deus. Você tem relacionamento com Deus. Portanto, não cesse de orar, não cesse de ser generoso. Peça a Deus: Senhor, ajuda-me, eu quero ser igual a Ti. Porque o Senhor te chama de amigo. O Senhor não te chama de qualquer coisa, mas eu vos tenho chamado de amigos, para que você possa entender que você está buscando não um Deus, você está buscando um Pai. Porque apesar de você estar aqui na igreja, Senhor meu Deus, não. A oração que você deve fazer é Pai Nosso. Porque na busca do seu Deus, você talvez encontre o seu Pai. E você encontra o seu irmão. Precisamos ser mais generosos. Precisamos entender que a minha vida não pode residir no meu próprio umbigo. No meu, tudo é meu. Eu preciso entender que eu preciso doar. E o que está acontecendo comigo é para que eu me desvencilhe daquilo que tem me aprisionado, para que eu possa voar. O que é que tem prendido você e feito você não voar? Você sabe. E o Senhor Jesus vem dizer: seja livre. Diga para o seu irmão: seja livre, seja livre, seja livre e frutifique, seja livre e frutifique. Fale para o seu irmão: seja livre e frutifique, seja livre e frutifique, porque o Senhor tem palavras de bênção, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Assim diz o Senhor. Deus tem bênção para você, querido. Se liberte, se aposse dessa bênção de liberdade que você tem. Você está achando que não está conseguindo, mas você vai conseguir. Ainda não chegou a sua hora, dessa vez não foi, eu pequei de novo. Peça perdão e lute novamente, porque você não é um elefante amarrado. Você não é um animal qualquer preso, um cavalo. Você é águia. E a águia, ela não se deixa aprisionar. Ela vai tentar se libertar até o momento em que nem que corte a patinha dela, mas ela vai sair. Você precisa ser livre. O Senhor tem falado para você: você é livre. O que você está esperando para correr? Deixando para trás tudo aquilo que está embaraçando. Tem muita coisa que está embaraçada na sua vida. Você está no lugar certo. Você está na casa de Deus, buscando orientação. Senhor, me liberta. Me tira desse cativeiro interno. Me liberta, Senhor. Porque o Espírito Santo, Ele quer fazer morada em você. E Ele quer fazer você cumprir propósitos que você não imagina. Mas se deixe usar. Se deixe usar. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus poder tocar para que você possa ser semelhante a Cristo. Você vai fazer obras igual a Cristo. Como? Não sei. Isso é obra do Espírito. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha família através de mim. Eu não sei, Lourdinho, o que Ele vai fazer na sua família através de você. Mas a partir do momento que você começar a irradiar a luz dele, você vai ver a diferença. Você tem visto essa diferença na sua família? Se não está acontecendo nada, continue persistindo. Não desista. Lute para que você possa dar luz aos cegos. O Senhor vem trazer liberdade. E vem dar liberdade e vem trazer o quê? Luz aos cegos. Você tem sido a mão de Deus nessa sociedade? Será que você tem sido essa mão? Será que você tem conseguido estender, ou você tem dado o que sobra? Ou você tem se entregado realmente para fazer alguma coisa diferente na vida do outro? Muitas pessoas criticam muito os políticos. Eu tenho estado num propósito meio
complicado. Eu luto com esse propósito, mas eu tenho buscado, eu tenho orado pelos ministros do Supremo, para amá-los. Porque amar uma pessoa que você gosta é muito fácil. Gostar do pastor Rômulo, Zazá, é fácil amar. Mas como você pode impactar na vida dessa pessoa? Você imagina a vida de Paulo, se de repente o profeta não tivesse ouvido a voz e atendido. Mas Senhor, esse é o Paulo que está matando todo mundo, Senhor. Vai que é meu servo. São propósitos, irmãos. Ainda que não aconteça, mas eu continuo orando. Porque eu creio no poder transformador de Jesus. Eu creio no poder transformador das pessoas que estão em cadeias. Eu creio nesse poder restaurador. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos alimentar precisamos ser a diferença nessa sociedade que tanto nós pedimos. Senhor, manda alguém. E Deus fala, eu estou tentando mandar você. E o que você tem feito, igreja? Só reclamando? Ou você tem sido pão? Você tem sido água? Você tem sido sombra? A meia dúzia de pessoas que vão para a madrugada com carinho são quase as mesmas. Misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a fazer a diferença nessa sociedade. Deus tem chamado você, querido, para ouvir o que Ele tem para fazer. Basta você separar tempo para ouvi-lo. Deus vem trazer liberdade para você nessa noite. Todas as cadeias que estão te prendendo vão sair hoje. Se você crer, você vai orar, você vai ficar de pé agora e você vai clamar ao seu Deus. Vamos nos pôr de pé, vamos no momento de oração. Precisamos orar, precisamos buscar. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu creio. Se isso é para mim, Senhor, faz hoje. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais te entristecer, Senhor. Eu não quero mais, Senhor, deixar de cumprir o propósito. Eu não quero ser uma lâmpada guardada no armário. Eu quero poder brilhar. Eu quero poder irradiar a sua luz. Eu quero poder ser o pão das pessoas que estão precisando. Eu quero poder ser a palavra, Senhor, que as pessoas estão precisando ouvir. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha nos ajudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, querido. Ora aí, onde você estiver, que o Senhor vai poder te abençoar. Ele vai te libertar.